Então vamos, rapaziada, dar continuidade ao nosso estudo de segurança orgânica. Aula 5. Vamos falar sobre gestão de conflitos e gerenciamento de crises. Eu vou falar que é importante porque tudo é importante, certo? Então, já estamos cansados de saber, beleza? Dando continuidade, construindo o nosso lugar ao sol, beleza? Então, gestão de conflitos. Um panorama geral aqui. Nós temos gestão de conflitos em âmbito organizacional, e nós temos gestão de conflitos em âmbito policial ou de segurança pública, em âmbito de segurança pública. Essa gestão de conflitos policial é o que nós conhecemos como gerenciamento de crise. Beleza? O que pode acontecer também é termos definições de gerenciamento de crises institucional, ou seja, os conceitos eles estão em ambas as áreas, tá? Organizacional ou de segurança pública policial. Nós temos que saber separar e aplicar o que a banca está pedindo ali, beleza? Mas, sem mais delongas, sem neurose, vamos ver o que é isso aqui. Então, gestão de conflitos. Análise e gerenciamento de riscos. Conceitos. Então, para falar de gestão de conflitos, nós temos que saber alguns conceitos importantes que são tratados na gestão de conflitos, certo? O que é a gestão de conflitos? São os administradores, organizadores, coordenadores, isso tanto em âmbito institucional quanto policial, né? Que buscam sempre dirimir, né, ou evitar crises, certo? Então nós temos nossos ativos, que é qualquer coisa que tenha valor para a organização, beleza? Nós temos ameaça, que constitui o conflito, que é a causa potencial de um incidente indesejado, pode resultar em dano, algum fato que pode ocorrer e acarretar em algum perigo. Nós temos o conceito de vulnerabilidade, que é a fragilidade de um ativo, aqui, ou grupo de ativos que pode ser explorada por uma ou mais ameaças, tá? Então, é um ativo que pode ser explorado por ameaça. Isso é vulnerabilidade. E o risco é o impacto negativo da exploração de uma vulnerabilidade. Então, é o resultado, né, da exploração de um ativo por uma ameaça. Se tornou vulnerável e acarretou em risco, que é o impacto. Beleza? Então, riscos, ameaças, danos e perdas. Mais conceitos importantes. Então, no risco, o dano é real, tá? Então, se acontecer o evento, haverá necessariamente perda. Então, nós temos que risco, dano real, perda. Beleza? Na ameaça, o dano é potencial. Isso é, se acontecer o evento, poderá haver perda ou não. Então, dano é gênero, do qual são espécies dano potencial e o dano real, os quais podem ou não gerar perda. Então, dano potencial
como o dano moral, por exemplo, e o dano real como o prejuízo financeiro. Então, dano é resultado e perda é a consequência. Beleza. Aí nós partimos para os métodos de gestão de conflitos. Isso é muito abordado em administração geral e pública, beleza? São basicamente 3 métodos. O método Ishikawa, ou diagrama de espinha de peixe, é uma ferramenta de gestão da qualidade utilizada para identificar as causas raiz de um problema. Então, por exemplo, identifiquei um problema, agora eu quero identificar a sua causa. O problema é a espinha central, é o problema central. Então eu tenho as outras espinhas aqui, que são as causas, e aí eu vou chegando, opa, o problema está na medida, opa, o problema está no método, ou na mão de obra, ou no material. Aqui nós estamos falando de uma empresa, né? Claramente. Então, o meio ambiente, máquina, de uma fábrica, né? Empresa fábrica. Beleza? Avançando. Matriz Gucci. Gucci é o que? Gravidade, urgência, tendência. É uma ferramenta de gestão utilizada para priorizar problemas e tarefas, com base em gravidade, urgência e tendência. O objetivo é identificar o que precisa de atenção imediata, otimizando tomada de decisões e alocação de recursos. Então, nós temos a matriz Gucci, gravidade multiplicado pela urgência, multiplicado pela tendência. E aqui os graus de 1 a 5, beleza? Aqui é de 1 a 5, para os 3. Como que funciona? Um exemplo. Eu identifiquei um problema. Vamos ver se a atenção dele deve ser imediata e qual é a gravidade, né? Qual é o peso dele na nossa empresa aqui. Então, nós temos que elencar gravidade, urgência e tendência. Então, o problema é sem gravidade nenhuma? Então vai ser 1. É pouco grave, 2. É grave, 3. Muito grave, 4. 5, extremamente grave. Vamos dizer que ele é um 2 aqui, tá? Um exemplo 1. E aqui eu vou fazer o exemplo 2, para a gente comparar. Então, no exemplo 1, a gravidade é 2. Pouco grave. Qual a urgência dele? Pô, é pouco grave, mas é urgente. Beleza? E qual a tendência dele? Se eu não tratar, ele vai piorar muito ou não vai piorar? Então, vai ser mediano. Vai piorar, mas não é nada tão assim que vai piorar rapidamente, né? Se deixar claro que ele vai piorar. Então, nesse resultado aqui nós temos 12 e 24, né? É isso? 24. Exemplo 1 foi o índice da matriz Gucci. Agora, exemplo 2. Cara, é muito grave. A urgência. A urgência é urgente, né? E só que irá piorar a longo prazo. Então, o nosso exemplo hipotético 2 aqui, nós temos 20 vezes 2, 40, não é isso? Então, perceba, no exemplo 2, o índice é bem maior que o exemplo 1, ou seja, ele deve ser tratado com maior atenção, ou antes do que o 1, beleza? Avançando, matriz SWOT, também conhecida como análise FOFA, porque é força, oportunidade, fraqueza e ameaça, ou vamos ver se eu lembro, strengths, weakness, opportunities e threatness.
Então, é uma ferramenta de gestão que ajuda a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de um determinado cenário, seja de um projeto, empresa ou no contexto da sua pergunta, a gestão de conflitos, que é a nossa matéria abordada, certo? Então, análise SWOT, e aí nós temos forças, oportunidades, fraquezas e ameaças para dois ambientes. Do lado esquerdo, o ambiente interno, que nós podemos tratar de forças e fraquezas. E o ambiente externo, que acontecem as oportunidades e ameaças. Beleza? Então, avançando, planejamento de contingência e continuidade de negócios. Então, a gestão de continuidade de negócio, ou BCM, sigla em inglês, se eu não me engano é Business Continuity Manager, é o ato de antecipar incidentes que possam afetar os processos críticos e garantir que a organização responda a qualquer incidente de maneira planejada e ensaiada. Então, o planejamento de contingência, a gestão de continuidade de negócio, abrange o planejamento de contingências e o gerenciamento de crises. Então, veja, o BCM, planejamento da continuidade de negócio, ou gestão de continuidade de negócio, é o gênero. E aqui abaixo nós temos duas espécies de gestão de continuidade de negócio, que é o planejamento de contingências e o gerenciamento de crises. E o que são essas coisas, Então, o planejamento de contingência consiste no pré-estabelecimento de um elenco de providências destinadas a prevenir ou minimizar os possíveis impactos que a ocorrência de determinados eventos possa causar à produção ou prestação de um serviço de uma empresa. Beleza? Então, no planejamento de contingências, são 4 os grandes grupos de ações. É o que chamamos de 4 R's. Quais sejam resposta, reassunção, recuperação e restauração. Parte da reação imediata e vai até o restabelecimento total do serviço, que é a restauração. Beleza? E reação imediata é a resposta. Então, resposta é a reação imediata, como acabamos de falar. É o componente mais importante, pois engloba todos os demais. Reassunção consiste em manter ou fazer operar as funções mais críticas para evitar maiores danos. Recuperação trata-se de fazer operar as funções menos críticas, buscando a normalidade de operação para desativar as alternativas. Restauração é o retorno ao processo normal por meio da desativação das equipes emergenciais e volta à produção plena ou restabelecimento total dos serviços. Que vemos aqui, Estabelecimento total dos serviços. Beleza. Gerenciamento de crises organizacional. Então, o gerenciamento de crises implica a atuação das equipes designadas e o exercício das atividades e responsabilidades fixadas no planejamento. É quando entram em operação os comitês de crises, o grupo especial e o especificamente preparado
para administrar o desastre ou evento, que inclui, além do pessoal técnico, administrativo e operacional necessários, a assistência social, os porta-vozes, funcionários, comunidade, órgãos estatais, governos e etc. O gerenciamento de crises pressupõe a clareza de informações, ética e transparência nas ações, sempre que possível tornadas públicas pelos porta-vozes, preferencialmente apenas um ou no menor número possível, para evitar contradições. Normalmente temos um porta-voz só mesmo, né? Então aqui um quadrinho exemplificativo, como fazer a gestão de crises. Aqui nós estamos falando de ambiente organizacional. Então monitore as ações da empresa, saiba se comunicar de forma eficiente, identifique oportunidades, mensure e acompanhe resultados. Agora sim, gerenciamento de crises policial. Características e objetivos das crises. Então, crise é um evento ou situação crucial que exige uma resposta especial da polícia, a fim de assegurar uma solução aceitável. Definição essa dada pela Academia Nacional do FBI, que é fonte dessa matéria, fonte doutrinária. Então, uma crise apresenta normalmente como características essenciais a imprevisibilidade, a urgência e a ameaça de vida. A preservação de vidas deve estar acima da própria aplicação da lei. Então, qual o objetivo principal do gerenciamento de crises? O objetivo principal é a preservação de vidas. Beleza? Critérios de ação. Então está muito ligado aos princípios lá do uso progressivo ou diferenciado da força. Estão lembrados? Então, critério de ação. Critério de necessidade indica que toda e qualquer ação somente deve ser implementada quando for indispensável. Se não houver necessidade, não se justifica. Validade do risco. Toda e qualquer ação tem que levar em conta se os riscos dela advindos são compensados pelo resultado. Então, o tal do custo-benefício, né? Digamos. Aceitabilidade. Toda decisão deve ter respaldo legal, moral e ético. Classificação dos graus de risco. Então, a classificação da crise ainda obedece um escalonamento. Essa classificação, de acordo com o FBI, obedece um escalonamento de 4 graus. Primeiro grau, alto risco. Segundo grau, altíssimo risco. Terceiro grau, ameaça extraordinária. Quarto grau, ameaça exótica. Fiz uma escadinha aqui para ficar melhor de visualizar. Então, primeiro degrau, alto risco. Segundo, altíssimo risco. Terceiro, ameaça extraordinária. Quarto, ameaça exótica. E aí, em contrapartida, nós temos os níveis de resposta. Então, nível 1, recursos locais. Nível 2, recursos locais especializados. Emprego de SWAT. Aqui no Brasil são as operações especiais, né? Nível 3, recursos locais especializados, mais recursos do QG, quartel-general. Aqui seriam recursos um pouco mais complexos, né? Então, nível 4, os do nível 3, os especializados mais do QG,
mais recursos exógenos, que são equipes e recursos específicos. Como exemplo, ameaça biológica. Então, colocando lado a lado os graus de risco e os níveis de resposta, nós temos alto risco, recursos locais. Altíssimo risco, locais especializados. Ameaça extraordinária, locais especializados mais quartel-general. Ameaça exótica, locais especializados mais quartel-general, mais recursos exógenos. E quem são esses causadores das confusões, né? Eles são de 3 tipos, tá? A doutrina divide em 3 tipos. O primeiro tipo é o criminoso comum, conhecido como contumaz ou criminalmente motivado, a maioria dos casos ocorridos no Brasil. O segundo tipo é o emocionalmente perturbado, que pode ser um indivíduo com alguma psicopatia ou simplesmente alguém que não conseguiu lidar com os problemas, trabalho e família, ou não está conseguindo separar a realidade que ele esteja vivendo. E o terceiro tipo é o terrorista por motivação política. A definição é essa, tá? Então, se fosse só terrorista, talvez não entre. Terrorista por motivação política, que é aquele que causa maior estardalhaço. Até porque, normalmente, o terrorismo ele é por motivação política, né? Então, seja qual for o tipo do causador do evento crítico, deve-se evitar, no curso da negociação, a adoção de posturas estereotipadas com relação à tipologia e à motivação. E aí nós temos as fases do gerenciamento de crise policial. Quais sejam pré-confrontação, resposta imediata, plano específico e resolução. Então, pré-confrontação, resposta imediata, plano específico, resolução. Vamos ver cada uma delas. Então, fase 1, pré-confrontação. No planejamento devem ser considerados como pontos mais importantes: aquisição de material especializado, seleção de efetivo, treinamento de todos os elementos envolvidos, elaboração de estudos de caso e roteiros de gerenciamento. Então, é a fase ali preparatória, né? A instituição policial se prepara administrativamente em relação à logística, operacionalmente através de instruções e operações simuladas, planejando-se para que possa atender qualquer crise que vier a acontecer na sua esfera de competência. Faz parte seleção de efetivo, treinamento, estudo de casos, roteiro de gerenciamento. Galera, eu vou fazer um corte. Acho até que eu vou começar o próximo vídeo daqui das fases do gerenciamento de crises, beleza? Fica melhor segmentado e melhor separado. Mas é isso aí. Tamo junto. Bons estudos, sucesso. Até o próximo.